Ontem ficamos sabendo que a CPI da Covid pretende pedir o indiciamento do Bolsonaro por alguns crimes. Eu vou ler para vocês aqui de acordo com uma reportagem do portal G1. Diz o seguinte aqui, olha, eles vão pedir para que ele seja indiciado por charlatanismo, curandeirismo, medicina ilegal e publicidade enganosa. Eu quero falar sobre esse assunto hoje com vocês, mas antes de começarmos o vídeo, já deixa sua curtida aqui e já deixa seu comentário, dê um bom dia, como é que tá tudo por aí, e também se inscreva no canal se você não for inscrito, porque a nossa meta é até o fim do ano chegarmos a 700 mil inscritos no canal. Hoje a gente vai para 666. Rock and roll! Então vamos lá, vamos falar sobre essa história, né? Essa revelação agora. Como eu falei já nos últimos vídeos, né, ao longo das últimas semanas inclusive, há duas principais linhas de investigação na CPI da Covid. Por um lado, você tem essa linha na qual eles estão revelando como... Revelando não, porque isso era óbvio, né? E a gente viu na televisão isso. O Bolsonaro apresentando remédios como cura milagrosas para a Covid, e não apenas como cura. Eu acho que a questão aqui, embora não haja cura para a Covid, mas não era apenas isso, era como prevenção à Covid. Se você tomasse certos remédios, se você tomasse, sabe, um kit Covid, você não contrairia o vírus. E isso era uma mentira, isso aí é charlatanismo total, né? Curandeirismo, como eles dizem aqui, né? De que se você tomar certas coisas, você vai ter uma cura. Ou se você tomar certas coisas, você não vai se contaminar. Não há nenhum remédio para isso, mas até onde a gente sabe, até o momento, a vacina é um modo que você tem para poder evitar ter complicações com a doença. Não vai evitar que você contraia o coronavírus, mas vai evitar que você tenha complicações e vá parar na UTI, ou morra por causa disso. E por outro lado, são as medidas não farmacológicas, ou seja, uso de máscara, álcool gel, distanciamento social, tudo aquilo que a gente sabe desde o começo da pandemia, né? Evitar o contato com outras pessoas, porque é um vírus que se transmite pelo ar, se você não está em aglomeração, você reduz drasticamente as suas chances de se contaminar. Eu posso falar aqui por experiência nossa na Espanha, que é um país que está muito avançado já na vacinação e que teve medidas radicais de combate ao coronavírus. A gente ficou em quarentena aqui, a gente ficou em lockdown durante meses. E depois foi desescalando gradualmente até reduzir o número de casos. Depois tiveram novas ondas, mas a gente tem se mantido aqui. Eu, felizmente, até o momento não contraí coronavírus, já estou vacinado com as 2 doses, e a gente viu que essa semana o país atingiu a marca de 60% da população totalmente imunizada. Se espera que até o final do verão europeu, né, porque o verão do hemisfério norte é diferente do hemisfério sul, até o final do verão, que mais de 70% da população esteja imunizada. E, inclusive, a gente viu também que, dadas as variantes, né, a variante Gama agora, a variante Delta, se imaginava que com 70% já seria o suficiente para combater o vírus e evitar o contágio, mas agora parece que eles vão buscar a meta de 85% de imunização para evitar as variantes também. Então, assim, não há outro modo. O modo é a vacina e as medidas não farmacológicas. Usar máscara, distanciamento e álcool gel. Mas o Bolsonaro jamais adotou essa postura. Bem, ele passou a adotar depois de muito tempo algumas posturas, mas durante boa parte do ano passado, você tinha o Bolsonaro vendendo cloroquina e ivermectina como se fossem remédios milagrosos que fossem salvar. E ele saía com a caixa na mão, ele ia com a população lá, e a população cantando cloroquina, cloroquina, sabe? Era uma coisa absurda. Era um presidente da República se prestando a um papel criminoso. Por isso que eles vão partir agora para esse tipo de indiciamento, porque é uma coisa que é explícita. Não há como negar que o Bolsonaro tenha feito isso, porque ele foi na televisão, ele fazia as lives dele com caixa de cloroquina, ele divulgava isso nas redes sociais, ele divulgava isso em todos os lugares. Era alguém que dizia que era uma gripezinha. Ou seja, o Bolsonaro fez o trabalho do vírus. Ele ajudou o vírus a se disseminar, levou brasileiros à morte, tanto ativamente ao propor remédios que não funcionam, ao sabotar as vacinas, ao sabotar medidas não farmacológicas, quanto passivamente ao jogar areia nos esforços do Ministério da Saúde para combater o coronavírus. Então isso não há como negar. As evidências são explícitas, elas estão na nossa cara aqui. Não há como negar. E daí a segunda linha de investigação tem a ver com a questão da corrupção. Se houve ou não corrupção no Ministério da Saúde, pedido de propina, compra de vacinas suspeitas. Ou seja, tem outros escândalos que talvez sejam mais complicados de se chegar diretamente ao Bolsonaro. Ontem também fomos sabendo que a CPI vai convocar o Luiz Miranda de novo, né, o deputado, e também o Onyx Lorenzoni para fazer uma cariação, porque um diz uma coisa, outro diz outra coisa, e eles vão pôr os dois juntos ali para o confronto. E isso vai pegar fogo, vai pegar fogo. Então, há uma linha
no sentido da saúde pública, dos crimes contra a saúde pública, né, realizados pelo Bolsonaro, e há uma segunda linha de corrupção que talvez indique escândalo de corrupção, mas que seja um pouco mais tênue, né, seja um pouco mais difícil chegar ao Bolsonaro, chegar diretamente ao presidente, embora também haja indícios de que ele soubesse e não atuou. Mas ali é um pouco mais complicado. Eu acho que na linha do charlatanismo e curandeirismo, isso é inquestionável. E daí, já antecipando isso, já compreendendo que vai ser talvez o ponto, né, o calcanhar de Aquiles do Bolsonaro, você tem o advogado do Bolsonaro lá na CPI, que é o Marcos Rogério, o senador que se desdobra, né? Ele assim, é um malabarista. Ele fala do circo, mas quem é o malabarista lá é ele. Ele faz malabarismos total para tentar defender o Bolsonaro. E daí eu vou pôr para vocês aqui um trechinho de uma fala dele de ontem, quando ele tenta defender o curandeirismo e o charlatanismo do Bolsonaro. Vamos assistir porque é deprimente, é patético. Assistam. E no Brasil tem uma prática, e não estou dizendo que é correta, de automedicação, de receitas das mais diversas possíveis. Tem um problema de saúde, alguém logo vai vir com a receita pronta. Senador Girão, não, olha, você toma o chá da folha do capim santo e isso é um santo remédio. Olha, tá com problema? Não, olha, um medicamento tal. Isso é cultural no Brasil. Eu não estou afirmando que isso aqui é o correto. Eu estou dizendo que isso é uma prática comum no Brasil. E vou apresentar aqui dados de uma pesquisa sobre isso. Mas daí, no meio de uma pandemia, quando a gente nem sequer venceu a guerra, criminalizar o ato médico, não acho que seja adequado, não acho que seja correto. Como eu falei, ele já está antecipando aqui essa linha, né, esse ponto de ataque, porque certamente é a defesa mais frágil do Bolsonaro. Não há como negar, como eu disse. E ele vai dizer aqui, sinceramente, é triste, é triste. Ele vai dizer ali que o brasileiro tem essa tradição, é uma tradição brasileira. Assim, todo brasileiro se automedica. Então, assim, como você vai condenar o presidente? Como é que você vai, sabe, tentar incriminar o presidente quando todo mundo faz isso? Todo mundo tem uma receita milagrosa, né? Chá de boldo, carqueja, toma lá um chazinho de carqueja, de erva cidreira, toma lá alguma coisa para você melhorar. Aqui há algumas questões que a gente tem que analisar, né? Que eu quero explicitar com vocês aqui. A primeira delas é se o brasileiro faz, não quer dizer que o presidente da República, no exercício do seu cargo durante uma pandemia, deva fazer. Há uma diferença muito grande da sua avózinha falar: ai, meu netinho, tome aqui um chazinho para melhorar desse seu resfriado. Há uma diferença muito grande entre a sua avó praticar charlatanismo, entre aspas aqui, entre a sua avó se propor como curandeira e você ter o representante máximo do executivo fazendo isso na televisão, sabe, nas lives dele. Há uma grande diferença, porque a sua avó vai impactar você e um chazinho não vai fazer mal. Agora, o presidente propondo remédios que têm contraindicações, que têm efeitos colaterais, são outros 500. Não dá, isso é uma falsa equivalência total. Não dá para o Marcos Rogério comparar tomar um chazinho com recomendar remédios. Não dá para comparar. E mesmo se a gente aceitar que o brasileiro se automedica, o que acontece, inclusive, você tem lá um relato na CPI, né, da senadora Soraya Tronic, que eu mencionei ontem aqui, que ela comenta que ela tomou ivermectina e teve problema no fígado. Mesmo se as pessoas se automedicarem, isso está errado. Isso está errado. Isso pode levar a consequências imprevisíveis. Ele apresenta lá uma estatística de quantas pessoas, qual o percentual de brasileiros se automedica, e eu queria saber um percentual de quantas pessoas que se automedicam que têm problemas de saúde depois. Porque isso é grave, isso é sério, né? É claro que em certas circunstâncias as pessoas acabam tomando remédio porque elas não querem ir ao médico para receber aspirina, por exemplo, mas mesmo assim isso é preocupante. Esse alto índice, né, como ele aponta lá, se for verdadeiro esses índices também, esses altos índices de pessoas se automedicando é extremamente preocupante. E não é recomendável que a pessoa tomasse, durante uma pandemia, remédios que têm efeitos colaterais, como diz a Soraya Tronic ali, que teve problema no fígado, né, podia ter morrido por causa disso. Então, não é justificativa. Do mesmo modo que a sua vozinha recomendar um chazinho de carqueja para você melhorar do estômago, não é equivalente ao Bolsonaro indicando cloroquina, ivermectina e outros remédios em rede nacional, não é equivalente, também não é equivalente você em casa aí tomando um AS ou tomando Luftal para gases por conta própria e o presidente da República recomendando remédio para as pessoas. São coisas distintas, são coisas diferentes. Porque ali você tem uma figura que impacta milhões de pessoas. A gente tem que pensar, gente, que milhões de brasileiros votaram nessa figura, porque acreditavam nele de algum modo.
Então aquilo que ele diz tem impacto concreto na vida das pessoas. Pessoas que compartilhavam em grupo de WhatsApp remédios que supostamente curariam da Covid ou evitariam que as pessoas contaminassem, e pessoas compartilhando nas redes sociais isso com a chancela do presidente da República. Isso é muito grave, isso é muito sério. Então, a gente precisa ressaltar que o Bolsonaro ajudou a propagar a pandemia. Isso é um ponto pacífico, e inquestionável. Se houve corrupção, ou se a corrupção passou pelo presidente, são outros 500, isso é um pouco mais complicado. Mas que ele ajudou a propagar o vírus, diretamente ou indiretamente, isso não há dúvida. Ele saindo às ruas com a população, esfregando o ranho no braço e cumprimentando idosos. Sabe, ele foi um mau exemplo em muitos sentidos. Isso não há como questionar. Isso nem o Marcos Rogério consegue questionar, tanto que ele tenta relativizar o ato do presidente, o ato criminoso do presidente. Ele tenta passar um pano. Ele, não, mas todo mundo faz isso, gente. Quem nunca recomendou um remédio? Quem nunca recomendou ali um antibiótico para alguém? Não, não há equivalência. Isso aqui é uma falsa equivalência total. E daí um outro ponto que vale mencionar, e que tem a ver até com o próprio caráter do debate público, é que, tradicionalmente, a extrema-direita procede assim, quando eles participam de algum tipo de discussão, que é a noção de nunca se defender. Eles estão sempre no ataque. Então você vê o Marcos Rogério adotando essa postura muitas vezes, né? Quando aponta alguma coisa do Bolsonaro, ele vai lá e joga pro PT, né? Mas e o PT? Que é um modo de continuar atacando, não ter que se defender. Eu vou lá e vou pro contra-ataque, eu vou pegar um ponto frágil lá da oposição e vou atacar nesse ponto. Falam que tem corrupção no governo Bolsonaro, mas não houve corrupção, o que houve foi uma intenção de corrupção, ou houve nada, houve vapor, mas o governo anterior tinha corrupção. Então ele vai pro ataque, ele desvira, né? Ele reflete o ataque e vai pelo outro lado. Então isso é uma técnica de debate. Isso é uma técnica de confronto intelectual, é de você não defender e você partir para o ataque. Só que, por outro lado, isso é muito útil quando você é oposição a um governo, por exemplo. Quando você é oposição ao governo, você está lá jogando pedra. Você tem lá um palácio de cristal e você está jogando pedra lá para quebrar mais vidraças. Então, quem está na defensiva é quem está no poder. Quem está na defensiva é quem está ocupando o cargo de visibilidade. Os outros ali, centenas ou milhares, estão lá jogando pedra, tentando atingir alguma coisa. Quando você é oposição, você pode partir para o ataque o tempo todo, você não precisa se defender. Porque quem tem que se defender dos erros é quem está fazendo os erros, cometendo os erros. Então, nesse sentido, o Marcos Rogério até tenta ir para o contra-ataque, só que ele precisa defender também o governo Bolsonaro, né? Ele precisa fazer essa manobra, esse malabarismo conceitual e retórico para defender o presidente. E daí é que fica ridículo, porque tem algumas coisas que até são defensáveis, em alguns sentidos, mas outras não são defensáveis. Então, quando o Marcos Rogério tenta defender o que é indefensável, isso fica patético e isso demonstra como eles estão desesperados, como eles precisam realmente rebolar para tentar encontrar algum tipo de brecha no argumento do ataque para poder defender o presidente. E daí vem com essas comparações esdrúxulas. A vozinha que recomenda um chazinho pro neto e o presidente da República com caixa de cloroquina correndo atrás da ema. E não há comparação possível. E daí soa ridículo, e daí soa deprimente, soa como eles simplesmente não sabem se defender, porque não há defesa. Na parte da corrupção, até é possível dizer que, olha, houve corrupção entre algumas figuras do Ministério da Saúde, o presidente não tinha culpa disso. Até é possível fazer isso, inclusive outros governos fizeram isso também. Ah, mas o presidente não sabia de nada, como é que ele ia saber? Você tem uma máquina administrativa gigantesca com milhares de funcionários públicos, como é que o presidente vai saber disso? É um argumento, e é um argumento que cola, às vezes, na base, né? Na base eleitoral dessas pessoas cola. Ah, mas ele não tinha como saber, né? Isso aqui é um pau-mandado fazendo cagada. Mas na questão da cloroquina, da ivermectina, de Bolsonaro propagando remédio sem eficácia, charlatanismo, curandeirismo, isso não tem como questionar. E não há esforço nenhum que o Marcos Rogério possa fazer, ou outros da base governista no Senado, para defender esses pontos. E aí quem queima a reputação, queima a credibilidade, são essas pessoas. Porque estão fazendo um papel simplesmente inconcebível. E aí que entra a fragilidade, né? Como disse, quem está na oposição não tem que se preocupar em se defender.
É só ataque, é só jogar pedra. Quem está no poder, aí sim tem que se preocupar, porque esses ataques, algum deles pegam no nervo, algum deles pegam no calcanhar de Aquiles, algum deles vai prejudicar. E a tática de nunca se defender não funciona mais, porque a pessoa tem que começar a se defender. Ela tem que começar a mostrar que, bem, não é bem assim. Quando às vezes é assim. E vale lembrar também que o Bolsonaro já foi denunciado também no Tribunal de Haia por crimes contra a humanidade, por genocídio. Então pode ser que mesmo se ele for condenado, julgado no Brasil e venha perder o cargo e venha parar na cadeia, ainda assim ele pode ser julgado e condenado num tribunal internacional por crimes contra a humanidade, porque o que ele fez aqui é muito mais grave do que mero charlatanismo ou mero curandeirismo. É uma pessoa que levou brasileiros, centenas de milhares de brasileiros à morte. Então é uma coisa muito grave, uma coisa muito séria e não há como passar pano para isso. E o Marcos Rogério, sinceramente, nem é tão talentoso assim como advogado. Você vê ali que ele se esforça, mas acaba soando meio patético o negócio. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história aí da CPI da Covid estar preparando uma proposta de indiciamento, né, propor o indiciamento do Bolsonaro por crimes de curandeirismo e charlatanismo. Podiam aproveitar que o Olavo de Carvalho está no Brasil ainda, eu acho, e também chamar o Olavo de Carvalho para a CPI, porque alguém que também fez isso, né, que ajudou a criar essa narrativa de remédios sem eficácia como cura para a Covid, de negação da pandemia, e que ajudou também na retórica oficial do governo, ele está no Brasil, né? Então podiam chamar ele para a CPI. Seria interessante ver o Olavo de Carvalho ali se justificando na frente dos senadores. Ia ser histórico isso, né? Mas o que você pensa sobre isso? Se vai dar em alguma coisa? Se o Bolsonaro pode ser condenado por esse tipo de crime, né? E também, o que você pensa sobre a defesa feita pelo Marcos Rogério? Uma defesa, para mim, ridícula, né? Tentando comparar alguém que propõe um chazinho terapêutico, homeopatia, né? Alguma coisa assim, com o Bolsonaro, presidente da República, correndo com a caixa de cloroquina atrás da EMA. Diga no comentário o que você pensa, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide. Um abração e até mais. Tchau! Olá, meus amigos e minhas amigas do canal do Henri Bugalho, tudo bem? No dia 19 de agosto, o Gessé Souza, esse grande intelectual brasileiro, um dos maiores professores, né? Um dos maiores nomes da sociologia no Brasil, vai lançar o seu novo livro numa aula exclusiva e ao vivo oferecida pelo ICL. O nome do novo livro do Gessé é Como o Racismo Criou o Brasil. E é sobre essa tese que ele vai nos falar no dia 19 de agosto, às 8 horas da noite. Para você assistir esse encontro, que vai ser imperdível, é só você clicar no link que vai estar aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente se inscrever. Chame seus amigos e amigas também. Assistir o lançamento de um livro do Gessé ao vivo e com exclusividade não é todo dia não. Um abraço e até lá!